Hoje é um dia típico. Estamos todos sentados, comendo amoras, porque já não tá mais tão frio como era antes. A gente tá curtindo o solzinho, conversando coisas legais. Nós, os homens da neve. De longe, a gente avista um grupo de... parece que são pessoas. Elas são altas, esbeltas, elas têm os cabelos pretos, as peles reluzentes. Então elas se aproximam da gente e à sua frente está ele, o Homo sapiens. A gente trocou nosso primeiro olhar e bum, foi amor à primeira vista. E aí aconteceu a primeira reprodução entre Neandertal e Homo sapiens. Brincadeiras à parte, mas isso é sim um cenário possível, já que foi comprovado que a gente possui DNA Neandertal. E no vídeo de hoje eu vou falar o que as pesquisas dizem sobre esse cruzamento entre espécies. Então, bora dali? Esse contato, ele deve ter acontecido entre aproximadamente 10 mil anos antes do desaparecimento neandertal. Eu fiz um vídeo aqui em que eu falo melhor sobre quando que eles apareceram e se extinguiram. Vai lá dar uma olhadinha para você saber que data é essa. E nesse momento, houveram relações sexuais entre esses grupos neandertais que estavam ali na Eurásia e o grupo de Homo sapiens que saíram da África aproximadamente uns 40 mil anos e estavam desbravando aí o mundo. Nessa viagem dos Homo sapiens, eles teriam se deparado com os neandertais, alguns teriam reproduzido com eles, criado famílias e voltado para a África. Isso explica porque até na África a gente tem DNA de neandertal nas populações recentes. Tá, mas como que foi comprovado isso de a gente ter DNA? Porque para você saber que a gente tem DNA neandertal, a gente precisa saber como é que era o DNA neandertal, né? Então, eu vou te explicar. Em 2010, o Instituto Max Planck conseguiu retirar de fósseis neandertais a primeira amostra de DNA neandertal e eles conseguiram retirar 60% desse DNA. E aí, com comparações entre o DNA neandertal e o DNA de Homo sapiens, eles viram que, no geral, preste atenção, no geral, a população atual tem entre 1 e 2% DNA neandertal em si. Então, provavelmente, você vai ter essa porcentagem em você. Porém, como o intuito desse vídeo não é discutir como o DNA vai afetar a nossa vida, o que de traço neandertal que a gente tem, e sim sobre como foi a coexistência entre esses dois e como provavelmente deve ter acontecido essa... Eu não sei se eu vou falar certo, mas essa especiação, enfim. O intuito do canal é entender a coexistência e como eles se reproduziram. Então, vamos continuar aqui com o nosso raciocínio. Então, vamos lá. O que eles fizeram para primeiro comprovar essa coexistência? Eles pegaram a amostra ali no território europeu que tinham a coexistência entre 2 mil anos e 5,4 mil anos. Ou seja, amostras que elas estavam no mesmo período de tempo. E aí eles viram que durante esse período tinha amostras de Homo sapiens e amostras de Homo neanderthalensis. E isso equivale mais ou menos 25 a 250 gerações. Então, esse número é um número que coexistiram Homo sapiens e Homo neanderthalensis ali naquele território. Outra prova, além dessas amostras, é que nesse período que é falado da coexistência, os materiais produzidos por Homo sapiens, eles se associam muito à indústria produzida pelos homens neanderthalenses, o que não era uma verdade antes desse contato. Antes as indústrias elas eram totalmente diferenciadas e agora elas possuem traços parecidos entre as outras.
Aquela historinha que eu falei ali no início do vídeo sobre o Neandertal ter se encontrado e apaixonado, ela parece de início uma coisa muito Marvel, né? Ah, não tem como, não existe. Mas ela pode sim ser um cenário, porque a gente está falando de aproximadamente 200 gerações. Quanto isso não daria em pessoas e quantas histórias não estariam ali para ter essa perpetuação, porque isso não aconteceu de uma só maneira. Isso pode ter acontecido ou por capturas de guerra, ou pode ter acontecido realmente por se apaixonarem. Quem sabe? Não tem como falar que tá errado ou certo. Aqui eu vou falar para vocês o esqueleto de uma criança que foi achado e ele datou bem depois do desaparecimento dos neandertais. E essa criança, ela possuía traços neandertais e homo sapiens, o que seria uma criança híbrida, que ela teria os dois tipos de características. E isso foi feito antes de sair esses resultados sobre o DNA que eu falei. Inicialmente, eles falaram que essa hipótese dessa criança ser híbrida, ela foi extremamente criticada até 1920. E ela gerou várias polêmicas. Em 2013, eles acharam um outro fóssil que também foi associado aos neandertais. E por causa dos objetos musterienses que tinham ali. Eu explico o que é musteriense no vídeo da consciência que vai estar no link. E aí depois eles conseguiram extrair o DNA mitocondrial que comprovava sim que ele era descendente de Neandertal com traços sapiens. O DNA mitocondrial, ele vem de dados genéticos da mãe. Então, a mãe dele sim era Neandertal. E aí entrou a discussão, mas e o pai? Ele era sapiens? E para ver isso, eles se basearam na mandíbula dele, que a mandíbula dele tinha traços sapiens. E aí, eles fizeram comparações dessa mandíbula com mandíbulas neandertais, com mandíbulas sapiens. E aí, eles chegaram à conclusão que a mandíbula dele era sim uma mandíbula de sapiens, com características sapiens. E aí, depois disso, com estudos de genética, eles conseguiram comprovar que o cromossomo Y sapiens, ele permite a hibridação com as mulheres neandertais. Só que o cromossomo Y neandertal, ele não permite a hibridação entre homem neandertal e mulher sapiens. Então, esse caso que eu falei, ele confirma que a mãe era neandertal e a mandíbula era sapiens, então houve uma hibridização ali. Essas hipóteses de Neandertal com sapiens, elas só se tornaram teorias e foram comprovadas em 2015. Até 2015, era isso que eu falei. Eles achavam um fóssil e eles faziam vários estudos. Eles comparavam as morfologias ósseas, eles comparavam os instrumentos encontrados e tentavam fazer essa ponte para entender se houve ou não. E aí, em 2015, com os estudos genéticos e com os avanços da genética e a arqueologia se apoiando nesses dados, foi comprovado que sim, que teve. E aí, a mandíbula daquele indivíduo que eu falei inicialmente, ela foi levada para estudos e aí eles conseguiram perceber que nela tinha entre 6 a 8% de DNA neandertal. Isso equivale a 6 ou 8 gerações. Então, os tataravós dele eram neandertais. Então, é correto falar que os nossos primos neandertais, e sim, eu vou chamar eles de primos porque a gente tem DNA deles, eu chamo. Mas é correto falar que eles se extinguiram porque eles se miscigenaram com sapiens e aí isso que fez eles acabarem? Eu vou fazer um próximo vídeo que vai falar da extinção neandertal e a gente vai discutir sobre os fatores que levaram esses grupos a serem extintos. Você chegou até aqui e você gostou do vídeo, me dá um like. Se você não gostou, você fala assim, eu não gostei. E se você quer mais vídeos sobre, você comenta aqui o que você quer saber sobre e eu vou fazer próximos vídeos. Então dá seu likezinho, manda esse vídeo pros amigos no WhatsApp e até o próximo vídeo.